Fala galera, aqui é o professor Robson, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje, já que a gente trabalhou fonte de energias renováveis e não renováveis, parte 1 e parte 2, hoje nós vamos falar das fontes de energia no Brasil e como o Brasil vem se comportando referente à produção de energia, tá legal? Então vamos iniciar. Gente, olha aí, as fontes de energias no Brasil, que no caso elas são as mais utilizadas, eu tenho o petróleo, eu tenho as usinas hidrelétricas, eu tenho a nuclear, tenho carvão mineral, tenho biocombustível e o próprio gasoduto. Tá? Essas são as fontes de energias que nós vamos trabalhar hoje, nesse caso, falando a respeito de Brasil. Tá? Então aqui eu tenho a matriz energética, como está mostrando no gráfico aqui, e petróleo derivado eu tenho 38,4% e a hidrelétrica 15%. Gente, a diferença é o seguinte: quem é a matriz energética elétrica do Brasil é as usinas hidroelétricas. A matriz energética do Brasil, só energética, é o que? Petróleo e derivados, tá? Beleza? Vamos seguir. Vamos trabalhar inicialmente as hidrelétricas. Galera, na década de 70, principalmente no ano de 1973, Itaipu foi instalada, é uma binacional que 20% da energia consumida do Brasil é produzida em Itaipu, tá? Eu tenho também o que? A usina hidrelétrica de Tucuruí, que ela é instalada na Amazônia com o intuito de acelerar o crescimento da região, principalmente no período militar, ali naquele contexto. Eu tenho Belo Monte, que foi inaugurado recentemente em 2012, que é o maior PAC, no caso, que é o processo de aceleração e crescimento, dentre todos os empreendimentos da região, as usinas hidrelétricas nesse contexto aí, elas movimentam a matriz energética elétrica do Brasil, tá? Principalmente, é importante se frisar nesse contexto, porém, elas também apresentaram resistência dos indígenas, principalmente dos que residem nas proximidades do Xingu, com a instalação de Belo Monte. Tá? A usina hidrelétrica é a maior matriz energética elétrica do país, como acabei de falar. As usinas de Jirau e Santo Antônio estão a serem construídas no Rio Madeira, no estado do Amazonas. Tá? Gente, a usina hidrelétrica ela movimenta muito a questão energética elétrica do Brasil. Tá? Só que muitas questões também não são levadas em consideração, como os impactos ambientais que elas causam, os impactos sociais também. Por exemplo, a instalação de uma usina hidrelétrica, ela interfere no modo de vida das pessoas, na pesca, dos ribeirinhos, indígenas, entre outras coisas. E isso muitas vezes não é levado em consideração, tá legal? Então, bora lá. A construção aqui da usina hidrelétrica que eu tenho, olha. Essas são as usinas hidrelétricas que nós temos nesse contexto, tá legal? Eu tenho Itaipu, eu tenho a binacional no caso, tenho a Tucuruí e tenho o próprio Belo Monte nesse contexto, tá legal? Energia nuclear no Brasil, olha aí. Ela utiliza da energia do urânio enriquecida a partir do processo de fissão nuclear. Isso eu falei na aula lá de fontes de energias não renováveis, parte 1. No Brasil, a gente tem o quê? Tem Angra 1, que possui o quê? Uma tecnologia estadunidense, tá? Que foi construída e inaugurada naquele período lá de 1984 a 1985. Tá? Angra 2, ela surge com um acordo feito com a Alemanha Ocidental. Quem é a Alemanha Ocidental? É o lado capitalista, galera. Guerra Fria naquele contexto ali, onde o Brasil forneceria urânio, e se comprometeu a comprar reatores para Angra 2 e Angra 3. Ou seja, Angra 2 e Angra 3 só surgiram por conta do contexto na Guerra Fria. Olha só como isso não está tão distante da gente naquele contexto ali. Angra 2 ela é inaugurada, em 2001, e Angra 3 ela inicia a obra em 2011, lá no governo Dilma. E é uma coisa importante se frisar que a energia nuclear no Brasil, a produção, ela nunca operou com capacidade total, principalmente porque por conta dos acidentes nucleares e também pelos acordos feitos com os norte-americanos, e entre outras questões. Quando você eleva a produção de energia nuclear, você levanta, a orelha de muitas potências dos outros países aí, dizendo que o Brasil possivelmente estaria
trabalhando com armas nucleares nesse contexto. Então, essa é a deixa, no caso, da questão da energia nuclear no Brasil. Aí aqui eu tenho Angra 1, eu tenho Angra 2 e eu tenho a construção da própria Angra 3. Tá legal? E vamos falar dos combustíveis fósseis também, não é isso? Olha aí, para a gente trabalhar os combustíveis fósseis no Brasil, a gente tem que lembrar da inauguração da Petrobras no período do governo Vargas, não é isso? Que ele é responsável, no primeiro momento, pelo monopólio das atividades referentes ao petróleo. Só que em 97, né, a Petrobras ela perde esse monopólio, né, e tem várias concessões aí abertas pela Agência Nacional, não é isso, de Petróleo. Beleza. Só que em 2007, olha aí, 2007 no Brasil ali acontece a descoberta do pré-sal, né? Que vai da área de Santa Catarina até o Espírito Santo. É uma faixa de 800 quilômetros, tá? E, né, estando a 300 quilômetros da costa e a 7 quilômetros de profundidade. Gente, o pré-sal foi vendido por 3 trilhões aproximadamente. Não é isso? E temos 3 bacias aí, né? Isso que pode cair no teu Enem, né? Que eu tenho a bacia de Santos, tem a bacia de Campos e a bacia do Espírito Santo, tá? Bacia de Santos envolve uma parte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Bacia de Campos, Rio de Janeiro e uma parte do Espírito Santo, e a do Espírito Santo somente uma parte do Espírito Santo nesse sentido. O petróleo ele tem origem mesozoica, tá bom? É naquele período principalmente ali onde a América do Sul começa a se separar da África ali, tá legal? A gasolina, no caso, em alta, no caso, compra de etanol e gasolina de outros países, no caso, tá bom? Olha aí, gente, o pré-sal nesse sentido aqui, né, quando você tem a descoberta do pré-sal, né, você movimentou uma determinada economia do país, você teve uma mudança extraordinária nesse processo, né? E é interessante se frisar e compreender como você tem essa distribuição, né? E aqui nós temos aqui, olha, a maioria dos reservatórios de pré-sal se encontra onde? Na Bacia de Santos. Olha só. E a Bacia de Campos também eu tenho, né, uma parte também, e a Bacia do Espírito Santo ali que se, né, tem ali a divisa com Vitória. Então aqui eu tenho esse mapa de distribuição para poder mostrar como, né, o pré-sal ele está distribuído nessa faixa, nessa região do território brasileiro, tá legal? Lembrando que o petróleo está aí a 300 quilômetros da margem, não é isso? E a 7 quilômetros de profundidade. Carvão mineral, galera. O estado de Santa Catarina, especialmente a região do Tubarão, é o principal produtor de carvão mineral do país. Disso nós já sabemos, tá? O carvão mineral ele é retirado de pequenas profundidades. Aí eu coloquei algumas cidades como Criciúma, Siderópolis, Uruçanga, Imbituba e Lauro Miller, tá? No Rio Grande do Sul se estão as maiores reservas do recurso. Tá? Só que o carvão mineral brasileiro ele é de péssima qualidade, é por isso que o Brasil ele acaba exportando também alguma quantidade de carvão mineral, somente também de gasoduto também nesse sentido. Tá? Gente, o carvão mineral brasileiro ele é de péssima qualidade, tá legal? Então, olha aí. E eu tenho essa parte aqui, olha, que de produção de carvão mineral no Brasil, que eu vou chamar de cinturão carbonífero, principalmente no sul do Brasil. Tá? Olha aí, eu tenho Paraná ali, na região do Paraná, tenho também em Santa Catarina, que é um dos maiores produtores, e Rio Grande do Sul, onde está a maior reserva. Então aqui está te mostrando principalmente aonde você tem a quantidade de carvão mineral, tá? E está dizendo aqui, a maior reserva é no Rio Grande do Sul, mas a maior produção é em Santa Catarina. Aí aqui está as cidades, olha, Florianópolis, Lauro Miller, Siderópolis, Criciúma, não é isso? Então aqui está mostrando para vocês o cinturão carbonífero do sul do Brasil, que é onde você tem a maior produção de carvão mineral. Tá legal? Gasoduto Brasil-Bolívia é uma rede de tubos, né, que vai te estender, né, lá principalmente daquela região ali de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para as regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil.
O gás natural ele deve ser fornecido principalmente para consumo domiciliar, como você sabe, aquecimento da água, fogões, principalmente naquela região ali que acontece nas regiões do inverno, naquele contexto. O uso também, né, em veículos, termoelétricas, de ficar menos dependente possível das hidrelétricas, tá? Porque aconteceu aquela crise do sistema Cantareira de São Paulo, que os reservatórios secaram, então é necessário que se pense em outras fontes de energias alternativas para que não se fique dependente do petróleo e das fontes de energias hidrelétricas nessa região, tá legal? E aqui eu tenho, né, o percurso, né, do gasoduto Brasil-Bolívia, né, e como elas vão sendo distribuídas nessa região, centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Tá? Ela sai de Santa Cruz de la Sierra, passa por Corumba, Campo Grande, Três Lagoas, Campinas, São Paulo. Aí você tem o quê? Tem gasoduto existente no caso. Aí vai para Rio de Janeiro, Campos, Belo Horizonte. O gasoduto desce para Curitiba, Florianópolis e até Porto Alegre. Então esse aqui é o percurso do gasoduto brasileiro, tá legal? Gente, uma coisa interessante também se entender e compreender são as ideias da biomassa no Brasil. E a biomassa no Brasil ela pode ser compreendida a partir dos combustíveis verdes também nesse processo, que eu tenho a produção do etanol e a produção do biodiesel. A produção do etanol, gente, ela acontece principalmente graças à crise do petróleo na década de 70, né? E essa crise do petróleo, ela fomentou altos investimentos na produção de cana-de-açúcar para poder fazer a extração do etanol. E a produção do etanol, que é pela cana-de-açúcar, né, ela ocorre pela crise do petróleo, e o álcool é uma fonte de energia renovável por conta da própria biomassa, e ela envolve 100% da tecnologia nacional. O Brasil, nesse contexto, ele vai ser o segundo maior exportador, maior produtor de etanol do mundo. Ele perde para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm mais tempo de produção de etanol. Nesse caso, os Estados Unidos ele acaba fazendo essa elevada produção de etanol pelo milho. O Brasil faz pela cana-de-açúcar, e o rendimento da cana-de-açúcar ele é maior. Então, dentro de alguns anos, o Brasil pode superar os Estados Unidos na produção de etanol. Monocultura. Né? É um dos principais problemas na produção de etanol, porque a monocultura gera impactos ambientais ligados ao desmatamento, principalmente. Né? Para você produzir a monocultura, você precisa de uma grande extensão de terra e necessariamente você precisaria desmatar nesse contexto. Então, esse é algum dos problemas, principalmente da produção de etanol. Tá? Lembra que para toda, né, produção de energia, você vai gerar um determinado impacto ambiental e social atrelado nesse contexto. Também tem a produção do biodiesel, né, que foi pensada no governo Lula lá em 2005, né, a partir do reaproveitamento do óleo vegetal. Você vai começar a fazer plantio, né, e monocultura dessas plantas oleaginosas para você fazer a produção do biodiesel, né? Principalmente como dendê, algodão, girassol, mamona, amendoim e a própria soja. Você tira esse óleo e você acaba também produzindo com biocombustíveis ou biodiesel, né? Que é nesse contexto também. Gente, nesse contexto também, o governo Lula pensou no seguinte: a gente vai principalmente visar a inclusão dos pequenos produtores nesse contexto, né? Vou colocar os pequenos produtores para trabalhar para ver se eles conseguem ganhar alguma renda nessa produção de biodiesel. Mas o que aconteceu, afinal das contas, foi que os grandes produtores que ganharam na produção do biodiesel. Por quê? Porque o biodiesel ele é proveniente, principalmente da soja. E o dendê, né, que vem acontecendo aqui, principalmente na região amazônica, aí também vem sendo apropriado pelos grandes produtores necessariamente. Então isso acabou também atrelando um pouco, né, a favorecer o latifúndio, favorecer o próprio agronegócio dominante nesse sentido, deixando também algumas pessoas desempregadas no campo. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula a respeito disso, tá? E aqui eu vou dar um exemplo rapidinho para a gente finalizar sobre o biodiesel no caso. Eu tenho o etanol, que ele vai ser criado ali a partir da cana-de-açúcar, né? A gasolina que eu tenho de origem a petróleo, e eu tenho o diesel pelas oleaginosas. E eu tenho um exemplo aqui claro sobre os biocombustíveis, em especial
o etanol, que é o álcool, e o biodiesel pelas oleaginosas, tá legal? Gente, agradeço muito pela atenção e é isso, tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!